Pois é, Rafaela, festa de aniversário, casamento, você sempre tem expectativa de alegria, né? Só que no Rio Grande do Sul, uma família contratou uma festa de aniversário especial para a filha. Até aí tudo bem. Os convidados iriam confraternizar dentro de uma limusine. Mas no dia da festa, o carro reservado foi trocado. Resultado, o caso foi parar na justiça. A boa notícia é que a família recebeu indenização não só pela falha na prestação do serviço, mas também pelo constrangimento diante dos convidados. De acordo com o advogado que atuou na causa, a família contratou um pacote que previa não só uma limusine com capacidade para 14 pessoas, mas também outros detalhes que deveriam tornar a festa da filha de 9 anos especial. Mas o desfecho foi uma grande decepção. Ela que fez a escolha do veículo, ela olhou todas, não, eu quero igual que as minhas amiguinhas tiveram no aniversário dela. Quando chegou o veículo, não era o veículo que ela havia escolhido, né? Aí ela falou, esse veículo não foi o que eu pedi, mãe. Mas, né, eles tentaram contornar a situação, colocaram as crianças. Quando entraram dentro do veículo, não havia nenhum alimento para as crianças lá. O valor pago à vista à locadora de veículos foi de R$ 2.160. Mas o que motivou a família a ingressar com o processo judicial foi o impacto negativo que a quebra de contrato por parte da empresa causou na filha que estava de aniversário. A menor, inclusive, ela falou que para ela a festa acabou não acontecendo. Ela ficou tão triste durante todo o evento, chorou e tudo mais, que para ela como se não tivesse comemorado o aniversário. A King Limousines foi condenada a pagar à autora o valor de R$ 1.080 pelos danos materiais e outros R$ 5.000 pelos danos morais. A empresa recorreu da decisão, mas a 4ª turma recursal cível dos juizados especiais do Estado manteve a condenação. A empresa argumentou que o motivo de apresentarem outro automóvel à cliente se deu em razão de uma pane no veículo contratado. No entanto, de acordo com a magistrada, as argumentações foram frágeis diante do contexto das provas apresentadas no processo. Porque o mero descumprimento contratual, em tese, não gera o dano subjetivo. Mas no caso concreto, esse descumprimento ele gera um constrangimento, né, que transborda o mero de sabor, porque diante dos convidados, né, a criança se viu num evento de improviso que foi no local contratado e também na acomodação dos seus convidados no veículo. A magistrada ainda chamou a atenção para a forma como a empresa formulou o contrato. Porque ele deixa em aberto uma possibilidade de redefinição dos itens contratados e é exatamente essa interpretação que não é mais benéfica ao consumidor. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Ildecé Amorim. Seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom, nós vimos na reportagem que a limusine alegou que houve uma pane no veículo. Existe alguma justificativa, algum fato para justificar essa falta na prestação de serviço? O único fato que poderia ser alegado pela empresa seria um fato como um terremoto, como um assalto. A limusine se deslocava no momento, foi tomado de assalto, o motorista foi sequestrado. Coisas assim completamente imprevisíveis, um evento da natureza, uma coisa que realmente não se pudesse prever. Nesse caso de alegar pane, não, isso não se justifica, tanto que eles foram condenados, porque a pane é um evento previsível. Esse veículo ele tem que estar constantemente em manutenção, ele tem que estar sempre ok em todos os seus equipamentos e tudo tem que estar ok, porque é um veículo que é alugado. Quer dizer, na prestação de qualquer tipo de serviço, se é, como a senhora disse, um evento previsível e está dentro da minha iniciativa, isso é uma coisa. Se é algo que acontece de uma maneira totalmente fortuita, que foge à possibilidade de controle que eu tenho da minha prestação de serviço, aí o argumento não vale. Sim, aí quando você quando ocorre algum fato que você não tem como prever que poderia ocorrer, você vai usar esse fato provando, obviamente, você tem que demonstrar que o que fez com que o contrato fosse quebrado, ou que houvesse falha na prestação, foi algo que fugiu da sua vontade, que a sua vontade era cumprir com o contrato, mas você foi impedido por algo que não tinha como você prever. Então, isso sim é uma justificativa. Juridicamente, nós vimos que a decisão, ela concedeu aí uma indenização, não só pelo dano que ocorreu no veículo e a falha na prestação de serviço, mas também pela questão do constrangimento. Uma criança de 9 anos
não tem preço, né? Isso deixa marcas e daí esse constrangimento. Exatamente, não pode se dizer que foi um mero de sabor a não prestação de serviço, porque a criança ela fica na expectativa. Então ela fica na expectativa, ela conta para os coleguinhas, o meu aniversário vai ser assim, vai ser em tal lugar, vai ter tais coisas. Então ele fica na expectativa, no momento que essa expectativa é frustrada, até para um adulto é ruim, imagina para uma criança, que pode vir a sofrer bullying na escola. Os coleguinhas podem vir depois a dizer, você falou que teria tais coisas e não aconteceu nada daquilo, não é? Então fica uma coisa para a criança que é difícil de ser elaborada e tem que se trabalhar o emocional dessa criança. Considerando que há o aspecto econômico, há o aspecto que é mais subjetivo, que reflete no dano moral, a quem se deve procurar nesse caso? O PROCON ou é um caso de medida judicial, propriamente dita? Os dois. O PROCON deve ter conhecimento de que essa empresa não respeita o consumidor. Então, deve-se comunicar ao PROCON, fazer a denúncia, a representação ao PROCON, e também a justiça, porque o PROCON ele não tem o poder de determinar indenizações. Só o Poder Judiciário pode determinar as indenizações. Mas o PROCON, com certeza, multa essa empresa e essa empresa ela fica no rol das empresas que não respeitam o consumidor. Nós vimos na reportagem o caso da pane no veículo, mas infelizmente casos de falha de prestação de serviço têm se tornado cada vez mais comuns. No Rio de Janeiro, recentemente, um caso de uma empresa que faliu e aí a formatura não foi realizada, as pessoas com festa, vestido, enfim, nesse caso, a empresa faliu, como é que fica a questão? Há um bloqueio de recursos dessa empresa para eventual pagamento de indenização? Os procedimentos devem ser o mesmo, tanto se fazer a reclamação no PROCON, como na Justiça. E a Justiça, então, ela vai buscar os meios de ressarcir esses danos causados a esses consumidores. Às vezes, ocorre até da desconstituição da pessoa jurídica para que atinja os bens das pessoas físicas, dos sócios. Então, todo esse procedimento no judiciário é para se buscar a indenização, tanto do dano material como do dano moral. Então, o que é importante o consumidor ter em mente? Denunciar. Sempre, sempre, sempre denunciar. Mesmo que o prejuízo material seja pequeno, deve denunciar, tanto no PROCON como na Justiça, porque só quando sentir no bolso, quando vê que o marketing é muito negativo dessas pessoas que não cumprem, não é, o Código de Defesa do Consumidor, essas empresas que não respeitam o consumidor, elas têm um marketing negativo, porque o PROCON elabora a lista dessas pessoas, dessas empresas, né, dessas pessoas jurídicas. Então é importante, o papel do consumidor é importantíssimo na denúncia. Muito obrigada pela participação mais uma vez e com essa dica a gente encerra a entrevista. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado mais uma vez.